Oi, eu tava aqui pensando comigo, né? Algumas coisas e me veio uma intuição, um recado, enfim, uma mensagem que às vezes, na maioria das vezes, a melhor coisa que a gente tem que fazer é não fazer nada. Porque a gente tá muito acostumado a querer resolver tudo, a querer fazer tudo. Mas já parou pra pensar que se a gente pegar pra fazer determinadas coisas da vida, pra resolver problemas, a gente só vai piorar? E a partir do momento que a gente silencia, que a gente se acalma, a gente fala: Deus, eu não sei o que fazer. E eu não vou fazer nada, porque eu não sei o que fazer. E isso pode ser uma coisa poderosíssima, porque eu acredito que Deus, ele sempre está fazendo a maioria das nossas coisas sem a gente perceber, mas tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa dar o primeiro passo. E muitas vezes esse primeiro passo, ele é não fazer nada. Mas pelo menos comunicar: Deus, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu não sei o que fazer nesse problema. Ele fala: ai, que bom, ela soltou nas mãos, ela colocou nas minhas mãos, porque realmente não é para ela fazer. É para ela deixar eu mandar outra pessoa fazer, ou eu mesma fazer, ou as circunstâncias resolverem essa situação. Então, por que eu digo isso? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a querer sair resolvendo tudo, eu fico muito afobada. E uma coisa que eu percebo, eu quero fazer, eu não sou preguiçosa, eu quero tá fazendo o meu melhor, fazendo as coisas. Mas se eu não tenho o que fazer, vai ver porque não é pra gente não fazer. É justamente isso. Mas entregar, dizer: Deus, eu gostaria de fazer alguma coisa, mas eu não tenho nada que eu possa fazer. Isso me incomoda, porque eu sou uma pessoa que eu sempre quis estar fazendo alguma coisa na vida, com resolver problemas e tudo mais. Só que às vezes não tem saída para aquilo que eu tô querendo resolver. Então eu pego, solto para Deus e tô começando a fazer e dizer: Deus, eu não sei o que fazer e eu não vou fazer nada. Não porque eu não quero fazer nada, porque agora eu não vejo nada que eu possa ser feito. Então eu coloco nas tuas mãos para poder fazer. No dia de hoje, a gente tá muito acostumado a querer fazer tudo, né? Com essa correria do workaholic e tudo mais. Mas a gente para de deixar Deus comandar nossa vida também. Ou fazendo algumas coisas que dá pra gente fazer, ou eu digo aquelas situações que a gente não vê saída. Aquela que a gente, meu Deus, eu já fiz de tudo e nada aconteceu. Às vezes a solução tá aí. Às vezes a solução é você não fazer nada. A melhor coisa que tem que fazer é não fazer nada. Porque não cabe a gente fazer. Não tá na nossa sabedoria. Tá na beleza da vida em esperar as coisas, certas coisas acontecerem. Eu não tô falando de alimentar um comodismo, não tô falando de alimentar uma preguiça, eu estou falando em situações que nos aprisionam. A gente realmente não tem nada que possa fazer sobre essa situação e a gente resolve soltar. Foi isso que eu tava aqui escutando umas músicas e tal, e me veio esse insight de falar, além de pensar, eu acho que eu vou gravar. Eu aqui, né, também com as minhas inseguranças, né? Será que eu gasto, não gravo? Minha unha tá mal feita, toda coisada. E enfim, tá um calor horrível aqui na minha cidade. E aí me veio falando: quer saber, eu vou gravar. Porque pode ser tem pessoas, com certeza, que estejam passando por alguma situação, igual algumas minhas, onde eu não sei o que fazer. E simplesmente eu paro: não, peraí. Eu acho que não é pra eu não fazer alguma coisa. E a questão é conversar, sabe? Conversar com Deus, abrir o coração, com a tua espiritualidade, seja lá o Deus que você serve. Se não tiver nenhum, mano, eu sou ateu, eu sou ateia. O Deus é você mesmo, é você confiar em você, é você confiar na vida. Eu não sei o que fazer, então eu entrego nas mãos do universo aquilo que tiver que ser feito. E se tiver alguma coisa para que tivesse feito, me mostre o caminho. Eu até brinco com Deus, até nas minhas conversas, nas minhas orações, até digo: Deus, às vezes eu sou muito lerda para perceber as coisas, então se colocar uma coisa na minha frente, que seja bem escrachado para eu não ter nenhuma dúvida. Eu começo mesmo assim, sabe, com a minha espiritualidade e tudo mais. E é incrível como as coisas parecem. E a coisa que eu percebo é que eu sempre fui ansiosa para resolver as coisas. Eu acredito que muitas pessoas também são assim. Então, a partir do momento que você tem essa ansiedade, a ansiedade faz com que a gente atropele e queira trabalhar, porque a ansiedade nada mais é do que aquele, muitas vezes, acúmulo de energia, excesso do futuro, e a gente vai querendo fazer as coisas no hoje, muito no hoje, para querer modificar as coisas que não é no amanhã. Só que aí que tá a autossabotagem, que a partir do momento que a gente fica querendo fazer, com base em ansiedade, com base em medo, a gente tá impedindo que Deus e outras pessoas ao nosso redor venham fazer a parte dela.
Sim, a gente pode impedir Deus de fazer certas coisas na nossa vida, porque certas coisas na nossa vida só acontecem quando a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer ela. E são essas questões de a gente não saber o que fazer e não se desesperar. Tem coisa que realmente nos desespera, principalmente relacionado a questões financeiras, que a gente tem que se acalmar. Que a gente tem que dizer, não, é que eu não sei o que fazer, então eu entrego nas suas mãos. Se tiver alguma coisa para fazer, que faça. Ou que me mostre o que é para ser feito. Mas eu estou de coração aberto porque eu não sei o que fazer. Muitas vezes é só uma conversa simples. Olhar na janela, feito eu tô olhando agora, escrever numa carta. Aqui no papel, dizer, Deus, eu não sei o que fazer com isso. Escreve aquela tua ansiedade, aquelas tuas questões no papel. Queima depois, é muito interessante queimar também. Eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, me veio essa intuição, sabe? Eu falei, eu vou gravar um vídeo e vou postar. Vou criar coragem pra postar, porque eu senti essa intuição falando comigo muito forte. Então, a melhor coisa que você tiver naqueles momentos mais difíceis, muitas vezes, é não fazer nada. Coloca Deus na tua frente, coloca as tuas entidades na frente, a tua espiritualidade, a vida na tua frente, porque tem algo muito mais sábio guiando nós, sabe? Guiando a nossa vida, guiando a nossa mentalidade, guiando nossos passos. Que, uma coisa a gente tá na ação, direto, olhando, tentando fazer as coisas, a gente para de observar. E uma melhor coisa de a gente aprender sobre a vida e sobre as coisas ao nosso redor é a observação. E para observar, a gente precisa estar quieta. A gente precisa observar, estar em silêncio, estar calmo. E na agitação, a gente nem consegue fazer aquilo que deveria ser feito. E nem consegue observar as coisas e absorver para aquilo que às vezes a mensagem está na nossa cara e a solução está na nossa cara. Feito esses dias, eu estava olhando para a janela e eu estava ouvindo uns gritos de umas crianças brincando ali numa escolinha que eu acho que tem aqui por perto de casa. E eu nem me tinha me dado conta que tinha escolinha. Mas só de eu parar, ficar observando a janela e olhar para o céu, que eu adoro ficar olhando o céu, eu falei, nossa, eu nunca tinha observado. E é uma beleza, umas coisas tão gostosas de escutar criança brincando, correndo, gritando. E às vezes eu paro no lugar onde eu tô hoje pra tomar café, só pra escutar essas crianças gritando, brincando. Olha que coisa gostosa, olhar pra esse céu azul e escutar essas crianças brincando. É vida brincando, é vida se mexendo. Por quê? Eu parei e observei. Então, às vezes, as coisas mais belas da nossa vida tá em observar, não tá em fazer alguma coisa. Porque não nos cabe fazer alguma coisa. Então me veio essa intuição. Isso pode, para algumas pessoas já pode ser claro, já pode ser, meu Deus, coisa mais óbvia, não é nada novo sobre o sol. Mas me deu esse site, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade de colocar na minha vida. Eu sou muito ansiosa, eu quero fazer tudo, eu sou muito agitada. Falei, não, eu quero fazer e vou ver essa intuição, vou fazer um vídeo e vou postar também. Porque vai que tem outras pessoas que também estejam nessa aflição. De um ano tô passando dificuldade financeira, tô passando problemas amorosos, eu não sei o que fazer. Então não é pra você fazer nada. Porque o sim, ele é um sim muito claro e o não é um não muito claro. E quando pedir alguma coisa pra Deus, pro universo, peça com clareza. Ele me traga essa resposta com clareza, porque essa clareza, ela vai vir. É dessa forma que ela vai vir. Perdi e dá-se-vos-á. Então, é isso. Um grande abraço. Abraço no coração de vocês.